Olá, Gisele, seja bem-vinda, tudo bem? Microfone, Gisele. Boa noite, Miguel. Boa noite, Yara. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Boa noite, professor. Uma alegria enorme estar aqui de novo. Boa noite, Gisele. Gisele, tem dois assuntos que eu acho que é legal a gente conversar, que é a questão da demissão do ministro Silvio Almeida. A gente até conversou pelo WhatsApp, tudo, que você foi citado numa matéria da Folha de São Paulo, até peguei a matéria aqui, porque o ex-ministro, né, ele acabou se desentendendo com o grupo Prerrogativas, ele acabou atribuindo ao grupo Prerrogativa alguma influência na demissão dele. Você faz parte do grupo Prerrogativas, a matéria traz alguma coisa sobre isso, mas eu queria saber a sua posição aí sobre a posição do Prerrogativas e a sua opinião sobre essa confusão toda envolvendo a demissão do Silvio Almeida. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa registrar, independentemente do governo, independentemente de grupo, independentemente de qualquer coisa, a saída do Silvio Almeida, e nas circunstâncias em que ela ocorreu, foi uma perda ou diria uma tristeza muito grande para o Brasil, né? Esses últimos dias eu tenho acompanhado o movimento negro, e eu tenho visto que, não só para eles, é verdade, para todos nós, né, mas especialmente para o movimento negro, um sentimento de muita tristeza, muito desconforto, enfim, muita tristeza, mas que a palavra é essa, está todo mundo muito triste com tudo isso que aconteceu. Em relação à saída do ministro do grupo Prerrogativas, foi uma coisa assim tão singela, né? Nós estávamos conversando, o grupo conversa muito o dia inteiro, né? Uns mais, outros menos. Nós temos alguns ministros de Estado no grupo, alguns deles às vezes participam, né? Eles trabalham muito, então às vezes não. Tem pessoas que leem, alguns eu acho que nem conseguem acompanhar, alguns ainda participam um pouco. E nesse dia, o debate no grupo era sobre o tema da privatização dos presídios no Brasil. Por alguma razão, naquela semana, especialmente a grande mídia corporativa, falava muito nesse assunto, que o governo Lula estaria tendente a trabalhar com essa possibilidade de privatização dos presídios no Brasil. Essa questão já tinha aparecido lá no tempo do governo Bolsonaro, mas depois tinha passado, veio a eleição e, final do ano passado, em meados do ano passado, acho que lá por setembro, a grande mídia volta a falar muito no tema da privatização dos presídios no Brasil. E foi um assunto no grupo muito, quer dizer, eu diria que 100% do grupo estava absolutamente contrário à privatização dos presídios. E eu fiz um comentário no grupo dizendo que aquilo era se era verdade, que primeiro a gente tinha que averiguar se era verdade, e segundo, né, quem é que tinha tido essa, digamos, maldita ideia, e terceiro, que isso era absolutamente intolerável, né, essa ideia, só a ideia de privatização seria algo absolutamente intolerável num governo como o governo do presidente Lula. E aí marquei o ministro Silvio de Almeida no post, né, no comentário. E, para minha surpresa, ele leu imediatamente, né, ele devia estar online, certamente, e ele disse assim, eu nunca discuti isso porque essa questão nunca chegou aqui no Ministério dos Direitos Humanos e não havia razão nenhuma para me marcar, né? E por isso eu não estou mais me sentindo confortável no grupo, vou sair. E saiu, né? Não deu tempo nem de ninguém, nem eu pude reagir, nem ninguém mais pôde reagir. Eu me lembro que na hora eu fiz um comentário de que eu tinha achado a atitude dele muito autoritária, porque se o Ministério dos Direitos Humanos nem havia tomado conhecimento dessa questão da privatização dos presídios, bastaria ele ter dito, olha, nunca ouvi falar sobre isso deve ser fake, jamais chegou essa notícia aqui no Ministério,
que podia também ter sido um pouco mais gentil e ter dito, vou averiguar, vou ver o que é que tem, né? Ministros infinitamente, digamos, em tese, né, mais ocupados. Eu penso, por exemplo, no ministro Fernando Haddad. O Haddad é uma pessoa que está no grupo, ele participa muito pouco, claro, é o ministro cuida de toda a parte econômica do país, mas, vez por outra, ele entra no grupo e faz alguém fala alguma coisa, ele acrescenta outra, enfim, diz alguma coisa, quer dizer, uma conversa, sabe? Enfim, eu não entendi, mas ele saiu, paciência, saiu. E agora, no meio dessa confusão, né, dessa denúncia de assédio sexual, quer dizer, assédio sexual em relação às mulheres que foram denunciá-lo no Me Too, né? No caso da ministra Aniele Franco, não é assédio sexual, é importunação, né? Porque o crime de assédio, ele prevê necessariamente digamos, uma relação hierárquica entre as pessoas, né? O assediador é alguém que tem uma posição hierárquica em relação àquela mulher que ele assedia, né? Então, no caso da ministra Aniele Franco, eles estão no mesmo patamar, né? São 2 ministros de Estado. Então, se houve alguma coisa, né? O que houve foi uma importunação sexual. É só questão técnica, né? Já as mulheres, né, parece que são várias, que fizeram a denúncia na ONG Me Too, aí não. Aí claramente se trata de assédio sexual, porque o ministro tinha algum, né, pelo fato de ser ministro e pelo fato delas trabalharem no Ministério dos Direitos Humanos, se é verdade tudo isso que está no jornal, aí sim se caracteriza um caso de assédio sexual. Porque eu tenho visto as pessoas comentarem assédio sexual vertical ou horizontal. Vertical quando a pessoa tem poder, né? E horizontal quando as pessoas estão no mesmo nível. E não é bem assim, né? Assédio sexual, ele supõe a ideia de que há uma relação de poder que se exerce do homem sobre a mulher num ambiente de trabalho, num ambiente corporativo, numa universidade, enfim, em algum lugar. E o caso da importunação, não. São pessoas do mesmo nível, do mesmo patamar, e alguém importuna sexualmente a outra pessoa. Então, foi isso, né? Não me pareceu, assim, nada muito relevante. Eu não entendi porque a Folha de São Paulo resolveu... Quer dizer, eu até entendi um pouco, né? Porque que a Folha de São Paulo resolveu trazer de volta, um ano depois, uma conversa, 2 posts. O meu, perguntando ao ministro, né, o que é que o Ministério dos Direitos Humanos faria diante dessa questão da privatização, dessa, digamos, fofoca, né, nos jornais de privatização dos presídios no Brasil, e ele que ficou um pouco irritado, porque disse que não sabia de nada, e eu acredito nele, ele disse que não sabia, né, mas ele ficou muito irritado com a pergunta, me pareceu sim uma postura autoritária, e ele saiu do grupo, né. Eu não sei porque a Folha de São Paulo trouxe isso de volta. Acho que ele talvez tenha... Eu só posso imaginar isso, né? Que ele acredite que o grupo Prerrogativas tinha alguma coisa contra ele, ou queria o lugar dele, ou se envolveu em alguma medida na saída dele. Eu fiquei muito feliz hoje com a nomeação da Evaristo, com o primeiro nome dela eu esqueci. Macaé Evaristo. Eu fiquei muito satisfeita com o nome dela, primeiro porque é uma mulher negra extremamente guerreira, poderosa, forte, é uma mulher que tem um currículo maravilhoso, ela é da área de serviço social, ela tem mestrado, ela tem uma formação acadêmica assim, muito sólida, ela conhece tudo na área de educação, né? E ela foi secretária de Educação lá em Minas, enfim, é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores atualmente, é uma mulher respeitadíssima no movimento negro. Então, eu gostei muito, ela nunca foi no Prerrogativas, nem passou na porta, a gente conhece ela por referências, né? Porque
é uma mulher muito... Acho que metade dos homens do Prerrogativa talvez não conheçam a futura ministra dos Direitos Humanos, né? Mas nós, mulheres, especialmente eu, por exemplo, que tenho um certo ativismo, né, junto do movimento negro, eu já conhecia muito de nome, pessoalmente não a conheço, mas já conhecia muito de nome a ministra, a próxima ministra, né, Evaristo. A gente chama Evaristo. Eu conheço como Evaristo. Gisele, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre esse caso do ministro Silvio Almeida. Está rolando um debate jurídico, por isso que eu pergunto para você, da maneira como como é encarado, por exemplo, o ônus da prova em casos de assédio ou importunação sexual. E assim, a sua tristeza, ela é minha também, porque eu vi muita gente do nosso campo sempre, né? Eu apoio todas as mulheres, mas não é bem assim. Eu queria que você falasse sobre o ponto de vista jurídico dessa questão do ônus da prova, porque é um caso muito específico, né, de importunação e assédio sexual. Isso. E, Yara, até a Lei Maria da Penha, praticamente a gente não conhecia denúncias ou casos de assédio sexual, de importunação sexual no Brasil. Por quê? Porque ninguém assedia uma mulher, né? Ou pode ter um assédio entre dois homens, né? Um homem poderoso, homossexual, ele pode assediar um outro homem que é seu funcionário dentro de uma empresa, por exemplo. O assédio sexual não é um assédio que ocorre somente entre homens e mulheres, mas quase sempre se dá entre homens e mulheres. E, normalmente, pelo menos até a Lei Maria da Penha, a questão era basicamente a seguinte: esse crime ele não ocorre de portas abertas, né? Ele não ocorre no meio da rua, ninguém faz assédio sexual na frente de outras pessoas. Então, a palavra era a palavra de um contra a palavra do outro. E quais eram as provas? Nenhuma. Não havia nenhuma prova, né? Porque em 90%, 98%, 100% dos casos, o assédio se dá em ambientes restritos, em ambientes onde naquele ambiente somente aquelas duas pessoas estão ali. Então, era a palavra de um contra o outro, e a palavra da mulher, que não tinha prova alguma, ficava completamente desacreditada, e os assediadores e os importunadores flanavam por aí muito bem, obrigados, sem que acontecesse absolutamente nada. Então, desde a Lei Maria da Penha para cá, e os tribunais brasileiros e a jurisprudência, eles têm enfatizado muito isso. A palavra da mulher é decisiva, é fundamental. Qualquer mulher consegue uma medida protetiva contra qualquer homem, se ela for a uma delegacia e dizer na delegacia que ela está sendo assediada. Aquela palavra tem valor. E é muito interessante porque eu vi uma pesquisa, lendo esses dias sobre esse caso, eu vi uma pesquisa muito interessante que fez um levantamento sobre... Porque o que aconteceu foi, houve denúncias, né? Que eu saiba, as denúncias até agora são apenas das moças que foram a essa ONG Me Too, né? Não há ainda uma denúncia formal por parte da ministra Aniele Franco. Eu vi que ela estava pensando em fazer isso esses dias, mas eu não vi ainda, né? Só sei que houve essas denúncias por parte dessas moças que trabalharam no Ministério dos Direitos Humanos. Então, o que vai se acontecer agora é um processo, tudo vai ser investigado, o ministro vai ter amplo direito de defesa. Por enquanto, a gente presume o quê? Que ele é uma pessoa inocente. Ninguém aqui está dizendo que o ex-ministro Silvio Almeida é um assediador ou um importunador sexual. A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque a presunção de inocência e o devido processo legal precisa ser respeitado. Agora, isso não significa dizer que a fala dessas mulheres são falas irrelevantes ou são falas que não merecem ser consideradas porque elas foram assediadas no escondido ou no escuro. Não. A fala dessas mulheres tem um peso importantíssimo nesse processo. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu vi uma pesquisa um dia desse, há poucos dias, que mostrava o seguinte:
Dos 100% de casos de denúncias de assédio sexual por parte de mulheres, 93% foram confirmadas. Sobram 7%, certo? 2% eram inverídicas. 2% eram inverídicas. E 5% eram inverídicas, sabe por quê? Porque foram denúncias de assédio sexual apresentadas por outros homens. Homens que alegaram que fulano praticou assédio sexual contra uma determinada mulher. Em 5% desses, no conjunto, uma parte do que não se comprovou foram exatamente as denúncias praticadas, as denúncias feitas por homens contra outros homens. Agora, 93% ou 94%, o número é impressionante. Quer dizer, mostra o seguinte, as mulheres não procuram as delegacias, as organizações não governamentais, os setores das empresas. As empresas hoje, né, têm setores, pelo menos na minha universidade, né, tem comissões e setores que acolhem alunas, eu sou professora, que acolhem alunas e professoras, se por acaso algum professor ou algum colega importunar uma estudante, ela tem a quem recorrer. Numa universidade, imagina nas grandes empresas, nos ministérios. Quer dizer, então, o que se sabe é que mais de 90% dessas acusações são acusações que se comprovam. Agora, até que essas acusações se comprovem, não há dúvida de que o ministro Silvio de Almeida é uma pessoa inocente. Vamos agora aguardar o processo, e é muito injusto que se saia por aí chamando o ministro de assediador ou de importunador. Porque enquanto isso não for comprovado ao longo do processo, essa questão está em aberto. Agora, isso não significa que nós vamos desqualificar, seja a fala das mulheres que procuraram a ONG, seja a fala da ministra Aniele Franco, que se queixou, segundo eu sei, com alguns colegas de ministério. É mais ou menos isso. Muito bem. Porque a gente tem um sistema judicial para isso, né? Que a gente paga, muito bem pago, para que ele seja tome a decisão e faça investigação, conduza uma investigação, tanto a polícia quanto o juiz, né, conduza, e ele tem uma palavra, tem uma posição, a gente espera, isenta, né, imparcial, longe das paixões, dos debates políticos, né, não vai considerar a questão política, vai considerar se é verdade ou não. Mas vamos só mudar um pouquinho, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar também sobre esse 7 de setembro, em que o Bolsonaro reuniu milhares de pessoas na Paulista, e ele voltou a fazer ataques duros ao judiciário, e eles e todos os que discursaram, né? Nicolas Ferreira, o Malafaia, eles acusam o ministro Alexandre de Moraes de ditador, e dizem que o Brasil vive uma ditadura judicial, voltaram aí para os Estados Unidos, eu vi esses dias agora, uma duplinha lá, aquele Marcelo Hatten, voltou lá aos Estados Unidos para tentar falar com algum congressista americano que o Brasil é uma ditadura, não sei o que ele quer que os Estados Unidos façam. Até o Eduardo Bolsonaro pregou sanções econômicas ao Brasil. Como é que você vê esses ataques do bolsonarismo ao judiciário? E como é que você vê, né, essa guerra aí entre o Elon Musk contra o judiciário brasileiro? Miguel, olha, quando eu era pequena, meus pais me diziam que eu era muito otimista. E eu acho que eu fiquei velha e continuo do mesmo jeito, muito otimista. E eu acho, depois que eu assisti esse 7 de setembro, né, lá na Avenida Paulista, eu até hoje estava conversando com uma aluna que eu oriento, e ela usou a expressão num texto que ela está escrevendo, bolsonarismo. Eu disse, apague bolsonarismo e coloque os anos do governo Bolsonaro ou o governo Bolsonaro.
porque daqui a pouco a gente não vai saber mais, daqui a 3 anos a gente não vai saber mais por que a gente usava essa expressão bolsonarismo, né? Eu acho que o bolsonarismo, isso foi uma onda, né? É uma onda de extrema-direita que veio. Eu não acho que isso vá se dissipar, né? Mas eu acho que isso está perdendo, do ponto de vista do Bolsonaro, isso está perdendo a sua força, o seu impacto de uma forma extraordinária. Então, é bom a gente lembrar que esses milhares de pessoas que ele colocou na Avenida Paulista representaram 1/4 das pessoas que ele colocou na última vez que ele convocou, né? A gente tinha agora 2 quarteirões da Avenida Paulista com pessoas. O movimento no Rio de Janeiro, a convocação do bolsonarismo no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, alguém que foi e contou, tinham 25 pessoas. E em Juiz de Fora, na véspera do 7 de setembro, no 6 de setembro, Bolsonaro desfilava num jipe, com a mulher, umas 8 pessoas em pé num jipe sem capota, e ninguém mais. O carro passava, meia dúzia de gatos pingados nas calçadas, ninguém deu bola nenhuma. Então, eu acho que se daqui a um ano Bolsonaro convocar de novo o 7 de setembro, em 2025, nós vamos ver a metade dessa metade que estava aqui hoje, talvez até muito menos. Eu acho que Bolsonaro é uma espécie, ou Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, ele é alguém que acabou. Politicamente, para mim, Bolsonaro está morto e enterrado, né? Ele tanto sabia do risco de estar morto e enterrado, que ele se internou no hospital no 7 de setembro, até que as pessoas dissessem, pode vir porque está enchendo. A primeira foto que eu vi ao meio-dia e pouco, era lamentável, era realmente para se internar no hospital, porque era a única forma de escapar daquela vergonha. Aí depois foi enchendo, mas mesmo assim foi pífio perto da manifestação, da última manifestação dele, né? Foi exatamente 1/4 do que foi a última manifestação dele. Então, eu vejo Bolsonaro como alguém que hoje o ministro Alexandre de Moraes nem contesta mais. Eu acho que eles sorriem quando eles escutam essas maluquices. Os 3 senadores, né, que se manifestaram sobre o caso Bolsonaro e Alexandre de Moraes foi Eduardo Girão, Magno Malta e Marcos Duval, né? São esses 3 que estão falando aí no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal, no Senado Federal. Então, isso não vai dar em absolutamente nada para o ministro Alexandre de Moraes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi unânime em referendar a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil, o antigo Twitter. E uma outra coisa muito interessante, se vocês forem procurar manifestações no Twitter do Elon Musk, cobrindo o evento de São Paulo do dia 7 de setembro, sabe o que vocês vão encontrar? Rigorosamente nada. O X não publicou uma única imagem, nada, absolutamente nada, do que aconteceu no 7 de setembro em São Paulo. Então, a Starlink já mandou avisar a Anatel que está cumprindo as determinações do ministro. Os 2 milhões de reais que o ministro... Porque, na verdade, o Twitter deve uma multa de 18 milhões de reais. Quando o ministro Alexandre de Moraes mandou recolher os recursos que o X tinha no Brasil para cobrir a multa, só encontrou 2 milhões de reais. Então, por isso, foi em cima da Starlink, usando o argumento corretíssimo, que inclusive, há vários documentos da Receita Federal nesse sentido, são documentos que caracterizam grupos econômicos de direito e grupos econômicos de fato. Você não pode ser dono de 2 empresas, usar uma para fazer alguma coisa errada e acreditar que a outra empresa sua não vai responder por aquele erro. Não faz sentido, né?
Inclusive, você pode, se as suas empresas não se comunicassem, você pode fazer o diabo, pode operar com uma, lavar dinheiro com outra. Você já imaginou? Sem a ideia do grupo econômico? Então, a ideia do grupo econômico é isso. Se você é dono de 2 empresas, se você apronta com uma empresa, a outra também responde, né? Então, foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes mandou arrestar bens, recursos e patrimônios da Starlink. A Starlink já avisou a Anatel que suspendeu o X no Brasil. A Starlink é uma outra empresa, né, do Elon Musk, que oferece sistemas de satélite no Brasil. A gente precisa de satélite para tudo, né? E também essa história de que os bolsonaristas inventaram por aí, né, de que o Elon Musk havia alterado, mexido na Starlink, nos satélites, para alterar o GPS dos aviões brasileiros, que iam ter todos que parar, porque, olha, é tanta maluquice que essa gente, é tanta fake news que essa gente inventa, não é nada disso. A Starlink está trabalhando muito bem, obrigada, concordou com todas as exigências do ministro Alexandre de Moraes, e está cumprindo todas as exigências. O Elon Musk, por sua vez, que passou uns 3 ou 4 dias atacando o ministro nas redes, simplesmente desistiu do Brasil, desistiu do ministro, desistiu de cobrir o evento do Bolsonaro e, segundo eu li, ele está se manifestando no X para falar de várias outras coisas, e especialmente para falar sobre a outra empresa dele, essa que trabalha com foguetes ou coisas do gênero, né? Eu confesso que eu não conheço muito o trabalho econômico. Ele tem um automóvel elétrico, não é? Tem a Tesla. Tesla. E uma que joga... SpaceX, para Marte. Pronto. Então, parece que esses últimos dias ele ficou falando muito sobre essas empresas dele e esqueceu completamente o Brasil. Ele não falou nada sobre Alexandre de Moraes, e não deu nenhuma notícia sobre o 7 de setembro do senhor Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro está caminhando para o finalmente. Do ponto de vista da política, não acredito nessa possibilidade de anistia, não acredito mesmo. Bom que você já respondeu uma possível pergunta minha sobre esse papo de anistia, que agora que eles estão falando aí. Tem alguns deputados bolsonaristas que têm falado em anistia para os terroristas do 8 de janeiro. Você já falou que não acredita nisso, né? Não, eu não acredito nisso, não, ainda que os jornais tenham dito muito que o Arthur Lira está negociando a sua sucessão, usando um pouco essa arma da anistia, né, ao próprio Bolsonaro, enfim. Mas eu pessoalmente não estou vendo muito espaço político para uma anistia a Bolsonaro no Brasil de hoje, especialmente agora que os inquéritos contra Bolsonaro começam é porque o tempo do direito, né, Miguel, é muito diferente do tempo da política, né? Então, só agora os inquéritos contra Bolsonaro estão começando a ganhar contornos, ganhar peso, ganhar consistência. Esses processos jurídicos contra Bolsonaro ainda vão, né, agora que eles vão começar a se desdobrar, a ter consequências, falta as manifestações do PGR, enfim, há inquéritos da Polícia Federal que ainda não chegaram ao Supremo. Então, eu realmente não vejo espaço político para uma anistia a Bolsonaro, de jeito nenhum. Muito bem. Deus te ouça, Gisele. Gisele, muito obrigado, então, pela conversa. Sempre bom ouvir você. Boa semana e volte sempre aqui. Obrigada, Miguel, para você também. Boa semana para todos. Tchau, tchau.